O Flamengo conseguiu vencer o Racing por 1-0 na primeira partida da semifinal da Libertadores de 2025. Foi um jogo difícil, foi um jogo complicado, mas mesmo assim o Flamengo conseguiu sair em vantagem para a segunda partida. O Flamengo viu Carrascal fazer uma partida espetacular, ter uma noite incrível, e nisso o Flamengo conseguiu ter uma vantagem que será provavelmente muito importante no jogo da Argentina. Tivemos um primeiro tempo bastante equilibrado no Maracanã. Na primeira etapa, tanto o Flamengo quanto o Racing não chegaram tantas vezes assim no campo ofensivo. Acho que o Flamengo, as melhores oportunidades do Flamengo, obviamente, acabaram saindo pelo lado esquerdo ofensivo do Flamengo, lado direito de defesa do Racing, e na verdade era bem natural que isso acabasse ocorrendo, uma vez que o Racing escolheu começar com o ala Martirena, e o Martirena é um jogador que tem muita qualidade quando tem o domínio da bola, mas tem muita dificuldade na hora de defender, principalmente quando ele faz a linha de 5. É um jogador que para o time do Racing acaba sendo uma válvula de escape ofensivamente, mas com certeza é um grande problema defensivamente. O Carrascal conseguiu sobressair várias vezes em relação no confronto contra esse ala do Racing, e dali saiu as melhores oportunidades do Flamengo no primeiro tempo. Não foram muitas oportunidades, é bom citar isso, mas as melhores oportunidades acabaram saindo por ali. O Alexandro, que nesta partida tinha uma função um pouco diferente em relação geralmente é o que ele faz. Geralmente ele faz ali a saída de bola com a dupla de zagueiros. Na partida contra o Racing, o Felipe Luiz optou que o Alexandro fosse o jogador que desse amplitude pelo lado esquerdo, uma vez que ele escolheu o Carrascal, e o Carrascal é destro, obviamente ele sempre vai partir mais para o centro da área. Tivemos dois lances claros do Alexandre. O primeiro, ele faz o cruzamento, o Varela consegue cabecear para trás, o Varela acaba chutando a bola na trave. Na segunda, o Alexandre faz um cruzamento rasteiro, o De Arrascaeta ajeita e o Carrascal chuta de primeira, e aí o Cambenses faz a defesa. A realidade é que o primeiro tempo foi um primeiro tempo onde a melhor oportunidade, por exemplo, foi do Racing. O Racing teve uma oportunidade ótima numa cobrança de escanteio. Após uma cobrança de escanteio na primeira trave, o jogador do Racing conseguiu cabecear e o Rossi fez uma defesaça. Essa que é a verdade, baita defesa do Rossi. Inclusive foi a primeira e a única defesa do Rossi ao longo dos 90 minutos, uma vez que o time do Racing finalizou apenas 3 vezes e apenas essa foi em direção ao gol. O Flamengo no primeiro tempo poderia ter desempenhado um pouco mais, tanto De Arrascaeta como o Pedro estavam bastante apagados nos primeiros 45 minutos. A marcação do Racing naquela linha de 5 defensores estava muito bem feita. O Flamengo teve muito pouco espaço para poder criar oportunidades. Fomos para o segundo tempo. O Felipe Luiz voltou exatamente com a mesma equipe e eu concordo com ele, não deveria ter feito modificações, mas depois ali dos 15 minutos o Felipe Luiz optou por colocar o Ayrton Lucas. Eu não achei que foi uma boa ideia do Felipe Luiz, até porque o Ayrton Lucas era sim claramente o jogador que ele queria que desse amplitude pelo lado esquerdo, mas a melhor escolha com certeza era o Samuel Lino, um jogador que sim, não vive o seu melhor momento, mas que claramente no duelo contra o Racing, e eu já tinha mencionado antes, é um jogador fundamental e que poderia ser fundamental nesse confronto. Tanto que o Samuel Lino consegue, por exemplo, fazer um gol de cabeça ali na reta já final do jogo, ali pelo minuto 30, ele consegue fazer um gol de cabeça. Infelizmente, ele estava um pouco à frente. Antes disso, ele ainda teve uma ótima oportunidade que a bola acabou sobrando na entrada da área, ele finaliza e o Cambenses faz uma defesa espetacular, muito bom goleiro, o do Racing. O Flamengo tentou, pressionou, o Flamengo tentava bolas mais longas na reta final do jogo. Claramente o time do Racing estava bem mais cansado em relação, por exemplo, ao primeiro tempo. Então o Flamengo teve o domínio da posse da bola, estava conseguindo ganhar as segundas bolas. O centroavante Martins pouco teve espaço para poder incomodar o sistema defensivo do Flamengo, já que o Racing estava muito defensivo, principalmente ali nos últimos 20 minutos de segundo tempo. Então, até que o Flamengo tentou. Numa dessas bolas, o Carrascal deu um passe espetacular. Lembrando, o Carrascal já estava jogando de 10, já que o Felipe Luiz tinha tirado de Arrascaeta e Pedro de campo. O Carrascal conseguiu dar um belíssimo passe para o Bruno Henrique. Bruno Henrique, que estava em posição legal, conseguiu finalizar. Bruno Henrique acabou chutando no peito do goleiro do Racing. A bola sobrou e o Carrascal chutou. A bola provavelmente iria para fora, mas acabou batendo no zagueiro Marco Rojo e entrou ali. Era mais ou menos no minuto 43 do segundo tempo. Olha que o Flamengo até tentou ainda nos acréscimos, já que tivemos 7, 8 minutos de acréscimo. O Flamengo até tentou e poderia ter feito o segundo gol. Mas a realidade é que foi um jogo difícil, um jogo muito complicado para o time do Flamengo, como já era de se esperar. Este time do Racing é o melhor time argentino desde o River Plate, que perdeu a final da Libertadores para o time do Flamengo de 2019.
Esse time do Racing já venceu vários times brasileiros nos últimos meses, seja na Copa Sul-Americana, seja na Libertadores. Então o Flamengo tinha um confronto muito difícil no Maracanã. É claro que o torcedor gostaria que o Flamengo tivesse feito 2, 3 gols de diferença, mas em duelos de semifinal de Libertadores não é o de se esperar. O que se espera-se é que sejam duelos equilibrados, duelos difíceis, onde a gente vai sempre ter jogando no limite e que o Flamengo, por exemplo, vai levar vantagem para o segundo jogo. O Flamengo terá o direito de empatar para poder chegar à final da Libertadores, mas uma coisa é certa, o Flamengo foi bem melhor do que o Racing, principalmente no segundo tempo. O Flamengo mereceu vencer, provavelmente até por mais de um gol de diferença, mas isso é Libertadores, e Libertadores é sempre muito difícil vencer, independentemente de ser em casa ou fora. Agora o Flamengo terá com certeza alguns dias para descansar. Antes do duelo contra o Racing na Libertadores, o Flamengo enfrenta o Fortaleza. Obviamente agora o foco voltará para o Campeonato Brasileiro. O duelo que será em Avejaneda com certeza será um jogo dificílimo para o time do Flamengo, e o Flamengo vai ter que estar preparado, porque lá vai ser bem mais complicado do que foi aqui no Rio de Janeiro. É isso, se inscreva no canal, deixe o seu like e até a próxima.